Então, ainda no capítulo 18, Abraão intercede por Sodoma. Gente, a gente vai ver aqui agora, gente, o quanto que Abraão era abençoado. Ele era tão abençoado, tão escolhido por Deus. Olha o poder que ele tem. Ele consegue interceder, o privilégio. Deus estava lá encarnado, falando com ele, e Deus começa a falar sobre as coisas que iam acontecer, que ele ia fazer. Olha o privilégio, imagina. Você está aí na sua casa e Deus vem falar com você e ele te falar das coisas que vão acontecer com o mundo. Imagina, que privilégio é esse, né? Aí, versículo 16, capítulo 18, Gênesis. Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Então o Senhor disse: Deve esconder meu plano de Abraão? Estava falando com os anjos, né? Com Abraão ali presente. Versículo 19. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e as famílias deles que guardem o caminho do Senhor. Olha o quanto é importante. Praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Vocês estão vendo que tem uma condição? Né? Para você colher as bênçãos do Senhor, você tem que andar no caminho reto do Senhor. Praticando o que é certo e justo. Versículo 20. Portanto, o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Aqui prova, gente, que Deus ouve o nosso clamor. Ouve. Então, quando a gente clama, quando a gente ora pela nossa nação, a gente não está vendo ao olho nu, mas o mundo espiritual existe. E Deus ouve o clamor. Olha só, Deus ouviu o clamor lá de cima das pessoas dessa cidade, né? Pessoas estavam orando e pedindo misericórdia para Deus, porque aquela cidade, a iniquidade estava ali já ultrapassando o pote ali, do limite, já tinha passado. Aí, versículo 21, Deus falando: descerei para investigar se os atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma. Então, os dois anjos partiram para Sodoma para verificar se realmente era verdade tudo que Deus tinha ouvido lá em relação ao clamor, né? O pedido de ajuda. Mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Então, os dois anjos foram e Abraão ficou ali com o Senhor. Aproximou-se dele e disse... Aí, Abraão falando para Deus: exterminarás tanto os justos como os perversos, né? Abraão pensando, nossa, mas ele ouviu o clamor que ali tem muita iniquidade, mas ele vai destruir aquela cidade e as pessoas justas que estão lá dentro, né? Abraão pensou. E Abraão também não é nada bobo, porque quem morava lá? O Ló, o seu sobrinho querido, né? 24. Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim os exterminarás e não a pouparás por causa deles? Né? Mesmo se tiver tudo isso de justo, o Senhor vai destruir, não vai poupar por causa das pessoas justas que moram lá? Abraão estava falando com Deus. Deus fala: claro que não farei esta tal coisa. Destruir o justo com o perverso? Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Tá vendo que Deus não trata o justo e o perverso da mesma maneira? Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? Deus é juiz. Ele não faria o que é certo? É claro que ele faria o que é certo. Aí Abraão continua lá, né? Aproveitando ali a oportunidade, o network e chavecando ali Deus. Aí Abraão continua perguntando. E se houver... Ele perguntou lá se tinha 50, né? Aí ele falou: e se houver 45, 40, 30, 20, 10? E vai diminuindo, né? Tentando contar ali só o Ló e a família dele. E Deus responde: por causa dos 10 não a destruirei. Os anjos foram lá para ver se tinham, né, pessoas realmente justas lá. E Deus falou: se tiver 10 justos lá, eu não vou destruir a cidade. Mas a gente vai ver mais para frente que não tinha, porque essa cidade vai ser destruída. Os dois anjos foram até Sodoma e Ló, que estava na entrada da cidade, os convidou para ir à sua casa. Os homens, sabendo que tinham estrangeiros na casa de Ló, foram lá. Então, os dois anjos chegaram lá e Ló estava na entrada da cidade. E o Ló convidou aqueles dois estrangeiros, né, que eram os anjos encarnados, para ir até a casa dele. Chegando lá na casa dele, os outros moradores da cidade, que viu que chegou, entre aspas, carne nova na cidade, foram lá bater na porta de Ló. E eles gritavam para Ló: onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui fora para nós, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si.
Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. Escutem, tenho 2 filhas virgens. Deixe-me trazê-las para fora e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Mas, por favor, deixem os homens em paz, pois são meus hóspedes e estão sob minha proteção. E eles falaram, saiam da frente, gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse o nosso juiz. Então, eles queriam pegar aqueles 2 estrangeiros porque eles, estavam ali notando a expressão facial deles, que eles eram diferentes. Falou, não, quem são eles? Querem vir aqui colocar ordem, eles acham que são juiz para determinar aqui o que é certo e o que é errado, E pediu para Ló, bota ele para fora aqui que a gente quer eles. Para vocês verem o tamanho da iniquidade, E Jó fala, não, eu tenho 2 filhas virgens, eu coloco elas aí, vocês fazem o que quiser, mas eles não. Você viu o tamanho da iniquidade daquela cidade. Esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse nosso juiz. Faremos a você coisas bem piores do que a seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló, tentando arrombar a porta de Ló. Os 2 anjos, porém, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa dele e trancaram a porta. Depois cegaram todos os homens que estavam lá fora, jovens e velhos, e de modo que eles se cansaram, desistiram e acabaram dispersando, porque eles não estavam enxergando, eles estavam cegos, Então eles desistiram de invadir a casa e viram também o poder daqueles 2 estrangeiros que estavam ali com Ló. Os anjos perguntaram a Ló, você tem outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor e ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas, saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Mas os noivos nem deram bola, achou que Ló estava doido, Não deram bola. E eles ficaram. Então, nesses versículos, gente, a gente consegue ali entender a dimensão da iniquidade que ocorria naquela cidade, Então, Ló, ele escolheu aquela cidade, porque você lembra que no começo, Abraão falou, não, você vai escolher um lado e o lado que você for eu vou pro outro. E Ló, viu aqueles pastos verdejantes, uma cidade ali que estava mais próspera daquela região, escolheu lá. Foi atraído pelos olhos. Assim, gente, como a gente acabou de falar lá de Dubai, não é uma cidade linda, maravilhosa, eu quero ir para Dubai porque lá é tudo lindo e maravilhoso. Olha quantas riquezas, Lá você vai encontrar a religião islã, muçulmana. Lá você não faz o que você quer, você não existe essa palavra liberdade entre os muçulmanos. É muito diferente do que a gente vive aqui. Então, ele foi atraído pela beleza e com isso, a família dele vai ser destruída, tudo por causa que ele deixou se levar pelas aparências. Então, gente, uma coisa aqui que alerta a gente, A gente tem que tomar muito cuidado com o ambiente com o qual a gente insere os nossos filhos, Porque, por exemplo, aqui você viu, as filhas de Ló, elas cresceram naquela cidade. Então, várias coisas que elas viam lá, elas achavam que o quê? Era normal. Então, era normal bebida, era normal qualquer tipo de sexo, era tudo normal. Por quê? Porque elas nasceram naquele ambiente. Vocês vão ver mais pra frente sobre o que eu tô falando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o ambiente que a gente insere nossos filhos, Às vezes leva para ambientes que não são adequados, ambiente onde bebem, onde toca música inapropriada, tipo de funk, música, que sexualiza crianças. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o ambiente em que a gente insere os nossos filhos, porque você fala, não, mas não tem nada a ver, eles estão aqui protegidos, eles estão comigo, ok, mas aquele ambiente, aquela atmosfera tá entrando aqui na mente deles, e eles vão achar que aquilo é normal, certo? Aí depois começa a dançar rebolando, começa a falar palavras inapropriadas porque tá cantando a música, e aí você vai querer brigar? Foi você que inseriu aqueles naquele ambiente, vai ficar muito mais difícil você corrigir, é melhor você evitar, para que eles não se acostumem, não achem que aquilo é normal, que é moral, porque não é. Versículo 15. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram, rápido, tome sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui, sai agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão, e também sua mulher e suas 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Olha aqui o poder da intercessão de Abraão, Ele foi lá e salvou o sobrinho dele. Olha aqui o poder da intercessão, olha o poder quando você intercede, quando você ora por alguém. Deus pode salvar essa pessoa, mesmo ali numa nação que está toda podre. Deus vai lá, resgata, salva. A mulher de Ló, porém, olhou para trás e se transformou numa coluna de sal.
Contudo, Deus atendeu ao pedido de Abraão e salvou Ló, tirando do meio da destruição que engoliu as cidades da planície. Toda aquela cidade, aquela região foi destruída, todo mundo estava ali e morreu. Tudo se acabou ali, né? Ló e suas filhas. Então a mulher dele olhou para trás, ela virou uma estátua de sal, né? E aí sobrou Ló e as suas 2 filhas. E eles foram morar nas montanhas. Versículo 31. Certo dia, a filha mais velha disse à irmã: nesta região não resta homem algum com que possamos ter relações, como fazem todas as pessoas, e logo nosso pai será velho demais para ter filhos. Vamos embebedá-lo com vinho e então nos deitaremos com ele. Com isso preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Olha as ideias. E assim as 2 filhas fizeram e engravidaram do próprio pai. Aonde que elas aprenderam isso? No ambiente em que elas cresceram, onde foi o próprio Ló que inseriu, porque ele achou muito bonita aquela cidade, próspera, e criou as filhas lá. Olha a ideia que elas tiveram. Então, gente, Deus, ele não interfere na liberdade de escolha de ninguém. De ninguém, não interfere. Por isso que acontece tanta coisa ruim, né? Mas isso não significa que ele aprove. Porque com certeza ele não aprovou esse tipo de atitude, de jeito nenhum. Então, neste ato, né, as filhas de Ló revelam o quê? A má influência que elas tiveram na cidade onde elas cresceram, né? A embriaguez lá era normal, né? Formas de imoralidade lá era normal. Então, elas falaram, que mal tem a gente fazer isso? Na verdade, a gente vai estar, entre aspas, fazendo um bem, não é? Que é garantindo a nossa descendência, tendo um filho com o nosso próprio pai, né? A filha mais velha deu à luz a um menino, chamou-se Moabe, deu origem aos moabitas, e a mais nova deu à luz a um menino, chamou-se Benjamim, os amonitas. E esses descendentes de Ló foram mais um para a turma dos inimigos de Israel, entende? Então toda aquela turma lá de inimigo de Israel, aqui ó, nasceram mais 2 aqui que originaram mais 2 povos, que são inimigos de Israel.